Eu sou o Dr. Bruno Priante, fisioterapeuta, e a minha grande especialidade é tratar pacientes que têm dor em coluna vertebral. Meu nome é Luiz Eduardo Ribeiro, sou médico, ortopedista, cirurgião, especialista em coluna vertebral. Atuo aqui na região do Vale do Paraíba, com procedimentos minimamente invasivos para o tratamento da sua coluna. E a gente está aqui, Dr. Luiz, para falar desse mundo da coluna vertebral, o que as pessoas precisam saber, o que é realmente interessante para elas aí, quando o assunto é falar sobre hérnia de disco, escoliose, dores agudas, dores crônicas. Então aqui nós temos um médico especialista, um fisioterapeuta, para levar boas informações para a população. E nosso objetivo é trazer isso para vocês de uma forma descomplicada, de uma forma simples, Eventualmente, o nosso projeto visa também outros profissionais que podem estar com a gente aqui em outras oportunidades. Pedimos que vocês continuem nos acompanhando aqui, siga no canal, faça interações com a gente aqui nos comentários, vai ser um prazer poder ajudá-los. Bom, Bruno, então a gente sempre enfatiza a importância do trabalho multiprofissional no âmbito de coluna vertebral, e é algo que as pessoas têm muita dúvida, As pessoas falam, poxa, qual que é o papel do fisioterapeuta, qual o papel do médico, eles competem entre si, eles podem se ajudar de alguma forma. E pelo tempo que a gente trabalha junto, que a gente tem de pacientes em comuns, a gente já viu que a soma das duas especialidades, os dois profissionais da saúde atuando juntos, é algo muito positivo, tanto para a gente como médico e fisioterapeuta, quanto para o paciente, que se beneficia muito disso. Queria saber a sua opinião, o que você acha disso, qual que é a sua visão mais direta sobre esse tema aí. Eu acho que, aliás, isso é muito pertinente e muito importante, acho que em várias condições clínicas, mas quando a gente fala de coluna vertebral, então, é de extrema importância. Eu sempre brinco assim, algumas pessoas acham que existe um fight, entre médico e fisioterapeuta, que um vai para um lado e o outro para o outro, ou que são inimigos dentro do processo de tratamento ou de reabilitação. Mas, na verdade, é justamente ao contrário, Dr. Luiz? Pensa, o médico tem as suas intervenções e direcionamentos e a reabilitação fisioterapêutica da mesma forma. E, normalmente, elas se encontram, para que o paciente tenha o quê? Um tratamento realmente assertivo, um tratamento que contemple tudo que é necessário para ele não ter desconforto, para melhorar o mais rápido possível, para que ele possa evoluir, inclusive funcionalmente. Voltar a fazer as suas atividades diárias, voltar a se exercitar, que é uma das coisas que a gente preconiza. Mas o grande X da questão aqui, e o que as pessoas precisam entender é o quê? Médico e fisioterapeuta, desde que especialistas naquilo que eles estão se propondo a tratar, eles andam juntos, eles estão de mãos dadas para ofertar o melhor para o paciente. E não um contra o outro, como infelizmente às vezes até a gente vê, às vezes um profissional, tanto de um lado quanto de outro, fala, não, isso aqui está errado, olha isso aqui. E na verdade esse diálogo, ou essa falta de diálogo nesse caso, traz malefícios para o paciente. Então se você tem um médico realmente especialista naquilo, um especialista real, por exemplo, para tratar hérnia de disco, tratar qualquer uma escoliose, qualquer tipo de condição clínica de coluna vertebral, e um fisioterapeuta da mesma forma, esse paciente está cercado, esse paciente tem muito mais chance de evoluir, melhorar da maneira que ele quer e naturalmente que a gente também quer. Sem dúvida, a gente vê muito isso num paciente que às vezes chega para a gente um pouco perdido dentro desse processo. Ele às vezes já passou com vários profissionais, já tentou várias coisas e ele mesmo expressa, fala, poxa doutor, eu já gastei muito dinheiro, eu já corri com isso aqui há muitos anos, eu já desisti. E às vezes ele desistiu por quê? Porque ele não teve uma orientação correta. E essa orientação não pode vir só de um médico, essa orientação, na verdade, não deve vir só de um médico ou só de um fisioterapeuta. É o que você falou, são coisas que se complementam e a soma disso no final é muito positiva. O paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica, passou por todas as etapas fisioterápicas, de tratamento conservador, isso de uma forma bem feita, ele até chega para esse procedimento de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque ele tem a consciência que investiu o que ele podia investir para tentar evitar esse procedimento. E lá na frente, se for necessário, ele vai fazer com uma tranquilidade muito maior. E a gente também, como profissionais da área, saber que a gente deu o nosso melhor para aquele paciente, que a gente conseguiu integrar um tratamento e
se vai funcionar a cirurgia, se não vai, se o tratamento... Isso são outras coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente vai até conversar aqui sobre isso, né? Sim. Toda cirurgia funciona, toda cirurgia é o melhor tratamento, o tratamento conservador é o melhor tratamento. Existe o melhor, cada paciente é único, né? Sim. E essa troca entre dois profissionais de qualidade, né? Um fisioterapeuta especialista em coluna vertebral, um médico ortopedista ou neurocirurgião que tenha vivência em coluna vertebral, é o que é necessário para a gente conseguir guiar e tratar esse paciente da melhor forma possível. Exatamente. E infelizmente, por incrível que pareça, isso é raro. É difícil de você, num contexto, não só a nível nacional, mas até fora do país, a gente sabe disso também pelos dados científicos, é muito comum a gente o quê? Perceber que não tem essa interação. E o paciente fica igual uma barata tonta. Ele vai para lá, para cá, ele não sabe o que ele precisa fazer. Ele escuta uma coisa de um, escuta outra coisa de outro. A questão é ofertar para o paciente o que realmente é necessário baseado nas características, nas dores que ele tem, no que ele apresenta de déficit e assim por diante. Sim. Então, esse é o ponto. E quando você está bem cercado por profissionais que realmente entendem do assunto, isso facilita muito para que ele, como a gente falou, chegue nos seus objetivos e tudo mais. Tem partes específicas que o fisioterapeuta não vai chegar, porque são intervenções médicas. E vice-versa. Tem situações em que o médico não vai chegar, porque são intervenções fisioterapêuticas. Esse é o ponto. E você tocou num detalhe muito importante, né? O paciente perde tempo, o paciente ele fica num ciclo vicioso, né? Cronifica o sintoma muitas das vezes sem necessidade. Por quê? Justamente porque não teve uma abordagem adequada logo de início. Seja pelo médico ou fisioterapeuta, que deu informações muitas das vezes equivocadas, não baseadas aí nos melhores dados científicos e com as características do paciente. Então, se esse paciente foi mal avaliado, ele vai ser mal direcionado. E aí, naturalmente, ele perde, eu até brinco, eu sempre falo isso, né, com os pacientes, inclusive. Dinheiro, você perde, você pode perder, mas você tem a oportunidade de ganhar de novo. Porque você trabalha ou algo nesse sentido. Não que seja sempre fácil, mas em geral é assim. Agora, tempo, o paciente perdeu tempo, esse time, às vezes, pode influenciar se era cirúrgico ou não, pode influenciar numa incapacidade maior ou não, numa cronificação de sintoma ou não. Então, o recado que tem que ficar aqui bem claro para as pessoas é o quê? Procurar primeiro um especialista real naquela área. E, naturalmente, você vai ter o melhor direcionamento e vai ter as melhores chances para não cronificar o sintoma e não sofrer muito com aquele tipo de condição. Brilhante, eu acho que você conseguiu resumir bem isso aí, né? É uma percepção que às vezes o paciente vai ter que viver aquilo para ele chegar a essa conclusão. Se a gente já puder entregar isso para ele, né? E nos colocar à disposição, ou que busque um profissional, né? Às vezes uma pessoa que nem é daqui da região, né? Nós estamos falando aqui no Vale do Paraíba, mas onde você estiver, busque isso. Hoje em dia a internet, né, o conhecimento está muito difundido, né? Então você consegue chegar a esses profissionais de uma forma muito mais fácil do que alguns anos atrás, né? Com certeza. Aproveitando então, Bruno, acho que a gente podia falar das principais patologias aí da coluna, né? Hoje eu acho que a gente vai se ater um pouco mais às hérnias de disco, né? Mas é o nosso dia a dia, é o que a gente mais atende, né? Tanto o médico quanto o fisioterapeuta especialista nessa área, né? A hérnia de disco está dentro aí do guarda-chuva das doenças degenerativas da coluna vertebral, né? É a mais frequente, talvez a fase inicial, né? Existe um processo todo, uma cascata de degeneração que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Mas a gente vê que as doenças discais ali vão estar envolvidas com sintomas, muitas das vezes, desse paciente, né? E pedir para você me explicar para todo mundo o que é a hérnia de disco, como que a gente pode fazer para diagnosticar isso de uma forma mais eficaz, sua vivência aí, o que você traz para a gente? Sim, eu acho que falando para o público em geral, né, talvez seja o maior conhecimento da população quando a gente fala de coluna. Todo mundo fala assim, eu tenho hérnia de disco, minha avó tinha, minha mãe tinha, todo mundo tem hérnia de disco, eu trouxe isso, né, dos meus familiares. Ou, hérnia de disco, depois a escoliose, talvez, isso, aí, né? A pessoa pensa em coluna e problema de coluna, ele lembra disso. Então, assim, minha hérnia, né, eu até brinco assim, né, com alguns pacientes, eu brinco, ele tem 2 filhos, sei lá, a Maria e o João. Sim. Aí ele tem agora 3, porque virou a Maria, o João e a hérnia, né? E a gente já de antemão já diz que a hérnia não é para ser seu filho, você que está ouvindo aí, né? Pelo contrário, você não precisa ter essa preocupação toda na maioria das vezes, obviamente, como você tem com os filhos aí. Então, às vezes, inclusive, isso faz com que o paciente tenha um prognóstico pior, ou seja, o médio e longo prazo dele seja pior. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco.
Hérnia de disco é uma discopatia, né? Então a gente tem abaulamentos, protrusões e tem, por exemplo, as extrusões discais, vulgo hérnia de disco. E aí tem algumas nomenclaturas, mas assim, o grande X da questão para o paciente é pensar o quê? Ele tem ali, até a gente tem uma imagem aqui de uma coluna, né? Ele tem uma vértebra, um disco e outra vértebra. Vamos pensar lá na lombar. E pensa que esse disco tem um núcleo pulposo. Sim. E muitas das vezes existe a herniação desse núcleo, né? E isso pode ou não causar sintomas no paciente. Eu acho que um detalhe importante aqui é a gente já falar o seguinte. Primeiro, é muito comum, né, pessoas, conforme elas envelhecem, naturalmente elas terem algum tipo de discopatia. Sim. Inclusive um abalamento, uma protrusão, inclusive pessoas assintomáticas, pessoas que não têm dor na coluna. Então, às vezes a pessoa fica assim, se eu tenho, sei lá, 50 anos de idade e eu tenho uma protrusão, olha, eu tenho uma hérnia de disco, olha. Se a gente for pegar estatisticamente falando, a cada 100 pessoas que têm hérnia de disco, não é nem abaulamento e protrusão, até uma extrusão, cerca de 10 a 15%, vamos jogar bem para cima, 15% vão ter um sintoma por causa dessa hérnia. Ou seja, pode ser que eu e o Dr. Luiz aqui tenhamos uma hérnia e a gente nem saiba, né? Porque, aliás, isso é até mais provável, né? Porque a gente tem mais chance de estar nos 85% do que estar nos 15%. Então, mas não seria interessante a gente fazer uma ressonância pra gente? Se eu tô com... Eu não sei se eu tenho a hérnia. Se eu tenho, você tem também. Não é melhor a gente saber que a gente tem? É aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Depende, né, pessoal? Mas assim, primeiro, até pegando esse gancho, o diagnóstico da hérnia... Não necessariamente você precisa de um exame de imagem para isso. Um bom médico e um bom fisioterapeuta, eles vão conseguir, pelas características que o paciente apresenta, onde dói, como que dói, o que ele tem de déficit, sei lá, de movimento, ou num teste específico que ele apresenta, a gente já chega nesse diagnóstico. Aí a ressonância pode ser até útil depois, sim, ou em algum momento, se ele não tiver, para a gente ver aquilo, tentar correlacionar, né? Eu sempre falo assim, pessoal, o exame, a ressonância, a radiografia, a tomografia, ultrassom de imagem, todos são exames complementares. Perfeito. O próprio nome já diz, complementar. Ele complementa o diagnóstico. Ele não chama assim, né, doutor Luiz? Exame carro-chefe. Não é obrigatório, Isso, e assim, porque se ele fosse o carro-chefe, ele que determinaria o diagnóstico. Sim. Ele é um complemento, assim como outras coisas da avaliação. Sim. Agora, se alguém chega num diagnóstico somente pelo exame de imagem, o doutor Luiz vai falar disso posteriormente aqui. Você tem que operar só pelo exame de imagem. Isso é um erro muito grande. As características dos pacientes são tão importantes quanto, até mais importantes. Então, assim, pegando o gancho aqui do que foi falado. Então eu não preciso fazer um exame só para saber se eu tenho hérnia? Não necessariamente. Como a gente falou, só 15% são sintomáticas. Então, se ela não está causando sintoma, isso não é um problema de saúde, né? Salvo situações que a gente pode se aprofundar mais, mas você que está ouvindo aí, você não precisa ter essa preocupação necessariamente. Agora, esses 15%, a pessoa pode estar nesses 15% e ter sintomas condizentes. O que não é o fim do mundo também. Ele vai precisar do quê? De um tratamento adequado. Em sua grande maioria, o conservador adequado, ou seja, reabilitação fisioterapêutica adequada, vai dar conta daquilo, de minimizar os sintomas, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas em algumas situações sim, pode ser que precise de uma intervenção cirúrgica. A grande questão é aquilo que a gente começou conversando, né? Está respaldado por uma boa avaliação, um bom acompanhamento médico e fisioterapêutico, para esse cara saber exatamente o que precisa ser feito com ele. O que de medicação pode ajudar, o que da reabilitação fisioterapêutica pode ajudar, quanto tempo de tratamento até pensar numa outra intervenção, ou até mesmo, doutor Luiz, o cara que tem sinais neurológicos gravíssimos e que precisa de uma intervenção cirúrgica logo naquele momento, ou o mais breve possível. É a minoria dos casos? Porém, um bom médico, né? Isso que a gente conversou aqui, vai também direcionar esse tipo de situação. Então, eu acho que esse é o grande X da questão para as pessoas entenderem um pouquinho mais desse mundo da hérnia de disco. Isso foi perfeito, Bruno. Eu acho que as pessoas têm que entender que não existe realmente, às vezes até quando você pede um exame de imagem, não existe uma relação direta entre os sintomas, tamanho da hérnia. Às vezes você pega pequenas protusões discais, né? Que às vezes, poxa, você não dá nada por aquilo. E o paciente tem um sintoma, uma irritabilidade neural muito grande, né? Sim. Você fala, nossa, mas
E às vezes você pega uma hérnia enorme, você fala, meu Deus do céu, esse paciente deve estar assim, horrível. Você chega para conversar, a pessoa está normal, não estou sentindo nada. Isso já aconteceu na minha prática clínica. Sim. E eu tento sempre mostrar, né, às vezes nas redes sociais, para as pessoas entenderem isso, né? O exame de imagem ele é importante, ele tem a sua função, né? Às vezes quando você quer fazer um diagnóstico mais anatômico ali, né? Há hérnias também, que às vezes são pequenas, mas estão localizadas em locais específicos, às vezes na axila da raiz, ou uma hérnia comprimindo o gânglio, que é uma região sensitiva, uma região onde a gente tem um aglomerado ali de estruturas neurais, são muito sensíveis. Então, essa região, o paciente com uma hérnia localizada ali, com certeza ele vai ter mais dores, né? Então, acho que para quem está vendo em casa, igual o Bruno falou, é entender que a imagem ela tem a sua importância, mas não é para ser feito de rastreio na população, não é para ser feito, porque meu convênio cobre, porque eu pago o convênio, eu vou fazer uma ressonância. O custo de uma ressonância, o tempo que você vai gastar fazendo um exame desse, você poderia estar investindo em outras coisas. E até pensando em saúde pública, né, doutor? Saúde pública, claro. Vou fazer ressonância sem necessidade, é custo, e custo que sai do nosso bolso. É muito comum médicos, colegas falar, eu peço para todo mundo porque senão o paciente não vai passar mais comigo. Cara, é uma coisa que não faz muito sentido. Você explicou bem para esse paciente, você trouxe para ele segurança, mostrou realmente que a necessidade do exame pode ser necessária ao longo do acompanhamento. Eu sempre falo, tratamento de coluna não é uma foto, é um filme. Você não vai tratar a pessoa uma vez, você vai ver ela hoje, eu vou encaminhar para um fisioterapeuta de confiança, esse fisioterapeuta vai trabalhar com ela, eu vou reavaliá-la, ela pode melhorar muito, ela pode não melhorar, ela pode ter dúvidas no caminho. Então, assim, ter um médico, ter um fisioterapeuta, ter profissionais da saúde que vão assistir essa paciente aberto a conversa, ter o acesso a essa pessoa de forma mais fácil, ajuda muito. Com né? certeza. Então, acho que, novamente, acho que a gente vai falar isso o tempo todo, né? A primeira coisa que a gente conversou aqui foi isso, a importância de contatos entre as multiáreas, né? da área da saúde, porque não é também só o fisioterapeuta, só o médico, a pessoa às vezes vai ter que passar com um nutricionista, ela está acima do peso, ela vai depois buscar um educador físico, ela vai precisar às vezes de um acompanhamento psicológico, né? Você tem pessoas que em alguns casos vão ter problemas, às vezes a dor começou coincidentemente por algum problema familiar que ela teve, ou eventualmente esse problema familiar gerou essa dor de alguma forma para ela. Então assim, o que a gente tem que entender é estar bem assistido em todo o processo é o que vai fazer diferença na sua melhora, na sua piora e pro longo prazo também. Né? E uma intervenção, como a gente comentou aqui já, bem adequada, vai fazer esse paciente ficar o menor tempo possível em tratamento, porque para que ele viva a vida dele, se exercite depois, esse é um ponto. E um gancho importante, né? Foi falado aqui sobre tamanho de hérnia. Às vezes o paciente, eu tenho uma hérnia gigante. Isso. Olha, minha hérnia é maior do que a da minha mãe. Competindo, né? Isso, quem tem a maior hérnia. Exatamente, tipo isso. Igual a história do filho. Meu filho faz melhor isso aqui. Exato. Pessoal, não sei se a palavra é engraçado, mas vou usar essa. Isso é um detalhe muito importante, científico já. Quanto maior é a hérnia, ou seja, maior a extrusão discal, maior a capacidade, maior a reabsorção, ou seja, o seu organismo vai absorver aquilo. Exato. Então, assim, aquela história, né? Se o paciente chegar para você e falar assim, olha, minha hérnia é gigante, teoricamente, a gente não vai falar isso logo de cara, mas teoricamente você podia falar, olha... O prognóstico é melhor. Que bom, entre aspas, porque assim, a chance de o seu corpo absorver isso, ela é maior. Por N situações, ainda tem algumas teorias, mas até por às vezes ter mais processo inflamatório local, então isso vai fazer com que o tecido se recupere. E o mais importante, um detalhe também, pegando um gancho, né? Porque às vezes a conversa vai para outros caminhos também. Você nem precisa ter o retrocesso total do material herniado para você ter melhora dos sintomas. Perfeito. Porque os sintomas dependem de outras coisas também. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então, as pessoas perguntam, quando o assunto é hérnia de disco, tamanho é documento? Né? Boa, muito, vai dar um bom corte. Isso, não necessariamente, entende? Na verdade, se ela for grande, ela tem grandes chances de retrocesso, vou usar esse termo, e como já foi falado aqui, tem outras coisas que envolvem no contexto que vão muito além do tamanho de uma hérnia. E, infelizmente, muita gente é abordada de maneira inadequada com esse tipo de direcionamento, seja médico ou fisioterapêutico. Acho que a gente pode falar um pouco também, Bruno, dos fatores de risco. Igual você falou, minha mãe teve hérnia de disco, meu pai teve, o quanto que é importante, né, a gente trazer isso para os pacientes. E a hérnia de disco é uma doença, às vezes, muito estigmatizada, né? As pessoas
por ter na família, já ter acompanhado, às vezes, um tratamento mais sofrido de alguém, né? Que às vezes não teve um acompanhamento tão próximo. As pessoas têm muito medo disso, né? E eu acho que, assim, a questão da hereditariedade, né? A questão genética envolvida nisso é algo importante, né? Sim. Então, a gente trazer isso para as pessoas, porque o que as pessoas ficam na dúvida é o que eu posso fazer para não ter uma hérnia de disco, o que eu posso fazer, né? o que previne, tomar alguma coisa, ter algum suplemento, ter alguma coisa que a literatura traga para a gente como algo benéfico, né? Muita gente, o colágeno vale a pena, a vitamina D, tem alguma coisa que a gente possa estar... A gente pode discutir um pouco mais sobre isso aí, fazer um bate-bola sobre isso. Isso é muito importante. Eu acho que... E a população tem muita informação inadequada sobre isso, né? Hoje em dia tem, muita. Se a gente for pegar um dos principais fatores de influência, porque assim, pessoal, para estudar fator de risco e causalidade, olha, isso aqui causa tal coisa. A gente tem que ter muito cuidado para falar, porque precisam de muitos estudos, não é fácil de fazer isso, precisa observar por um tempo, muitas das vezes. Às vezes não é nem ético, né? Você começa algum estudo, é muito comum isso na área, principalmente na parte cirúrgica, você começa um estudo entre dois grupos, um grupo que foi submetido a um procedimento e outro não foi. De repente você vê que esse grupo que foi submetido a um tratamento cirúrgico tal está evoluindo muito bem, você não pode deixar o outro grupo sem submeter. Você tem que encerrar o estudo e falar, olha, isso aqui parece melhor, né? Pensando em tratamento, exatamente. Então assim, tem várias coisas, né? E às vezes é aquela história, tem coisas que são plausíveis, mas não necessariamente tem comprovação, né, científica daquilo. Se a gente for pensar, tem uma história que eu sempre conto, que é um estudo mesmo e é muito útil. Fatores genéticos influenciam. E aí é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? Sim. Como é que eu vou mudar isso aqui? Só um exemplo. Muita gente acha que o principal fator para se ter hérnia de disco é sobrecarga, é carga mecânica na estrutura discal. O que as pessoas precisam entender? Que não necessariamente é isso. Por exemplo, lógico que tem situações que a gente pode discutir, mas vamos pensar aqui, acompanhar um raciocínio. Será que a genética influencia mais ou menos do que o estresse mecânico que você tem na coluna, pelo trabalho, o esporte ou qualquer outra coisa nesse sentido? Pegar peso, como as pessoas pensam e tal. Há um tempo atrás fizeram um estudo no Canadá que eles pegaram irmãos gêmeos. Aliás, irmãos gêmeos é ótimo para a ciência, porque para ver fatores genéticos, entre outras coisas. Tem uma comparação boa ali entre os dois, né? Sim. O que eles fizeram? Pegaram lá, faz de conta, o Dr. Luiz é advogado, o irmão gêmeo dele é pedreiro. Um exemplo. Uma profissão que exige menos do corpo, digamos assim, menos carga ali, carregando e tal, e a outra mais. E isso numa grande escala. Uma era ginasta olímpica, a outra era secretária. Resumindo, só tinham que ser irmãs ou irmãos gêmeos. Então o Dr. Luiz, que é advogado, ninguém tinha dor, era todo mundo assintomático. Mas o Dr. Luiz tinha dor. Ou melhor, perdão, não tinha dor, era assintomático. Dr. Luiz era advogado. A coluna dele, a ressonância da coluna dele era muito parecida com a do irmão dele, que era pedreiro. Mas, como eu falei, irmãos gêmeos. A secretária e a ginasta olímpica, irmãs gêmeas. Mesma coisa, a coluna era muito parecida. Ninguém tinha dor, só queriam ver a estrutura da coluna, numa profissão que exige mais do corpo, digamos assim, peso, e uma que menos, teoricamente. E o que isso diz pra gente? O advogado e o pedreiro, desde que irmãos gêmeos, tinham a mesma coluna. Sim. Só que a solicitação mecânica do pedreiro no dia a dia para a coluna é muito maior do que a do advogado. Isso diz que não é necessariamente a solicitação mecânica que é mais importante, e sim fatores genéticos que a gente ainda nem mapeou, que são difíceis ainda de saber. Isso é um baita de um direcionamento e, infelizmente... me perdoem, né, a frase e a palavra, mas é um tapa na cara de muito fisioterapeuta, médico, que fala para o paciente, olha, você nunca mais vai poder trabalhar dessa forma, ou fazer esse esporte, porque senão sua hérnia, você vai... Pessoal, cuidado com isso. Então isso é ciência de alta qualidade. Então, não é que o paciente, então ele pode sair pegando peso, mais do que ele tolera, isso não influencia em nada, eu não estou dizendo isso, mas tem fatores que são mais importantes para essa degeneração. Pacientes que são usuários por muito tempo de tabaco, né? Então o cara que é fumante, isso contribui para o processo degenerativo discal, por exemplo. Então isso às vezes tem muito mais influência. E só para vocês terem uma ideia, tem estudos que mostram, fizeram estudos em cadáveres, que pessoas que eram fisicamente ativas, elas tinham, digamos assim, o disco intervertebral mais robusto, vamos pensar assim, comparado a pessoas que não são ativas, que eram sedentárias. Então, às vezes, a carga em determinado, óbvio, um determinado direcionamento, pode ser benéfica para o disco e não maléfica.
Só que a gente tem uma historinha, doutor Luiz, em livros de biomecânica, né? De entender a anatomia do corpo, como ele funciona, que quando a gente, por exemplo, faz flexão de tronco, a gente aumenta a carga discal, seja sentado, em pé, com ação da gravidade, ou pegando um peso mais ainda, porque a gente inverte a curvatura da lombar. Perfeito. Então você joga mais peso no compartimento anterior, onde estão os discos. Mas isso não quer dizer sobrecarga. A gente não pode demonizar a flexão do tronco. Até porque a gente usa a flexão do tronco para pegar um objeto no chão, para, sei lá, trabalhar. Aqui a gente está conversando, eu estou fazendo flexão de tronco. Sem dúvida. Então, o nosso disco ele foi feito para isso. É lógico, tem situações que a gente tem que avaliar, verificar, às vezes a pessoa não está condicionada para aquilo, mas a gente acabou de dizer que fatores genéticos às vezes são mais importantes e que muitas das vezes o disco ele foi feito para captar maiores tensões, menores, cargas compressivas mais fortes, menos fortes, claro, dentro de um limite. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a população fica presa numa crença que mais atrapalha ela do que ajuda. Perfeito. Então, só para fechar o raciocínio, teoricamente, ser sedentário, fumante, contribui até mais para você ter uma extrusão, uma hérnia ou uma discopatia, independente dela ser sintomática ou não, do que ao contrário. Então, se você for fisicamente ativo, se você não tiver vícios nesse sentido, teoricamente é uma forma de prevenir esse tipo de situação. Acho que esse é um gancho importante aí. Você falou muito bem dessa parte, né? Eu sempre reforço muito com os pacientes isso, né? Não é porque você é uma pessoa que se exercita todos os dias, você é uma pessoa que se alimenta perfeitamente bem, você cronometra suas 8 horas de sono todos os dias, você tem um perfil psicológico maravilhoso, tem uma família realmente de propaganda de margarina, não tem problema nenhum na tua vida, que você não vai ter uma hérnia, você pode ter, assim como qualquer outra doença, tá? A questão genética é muito importante, né? A gente vê que realmente há essa relação entre parentes de primeiro grau, principalmente, né? Uhum. E é saber que se eventualmente você teve o diagnóstico, você começou com sintomas condizentes, né? Uma dor, principalmente na lombar, aquela dor que vai descendo, ela geralmente, né? Vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? A dor começa geralmente na região lombar, é uma dor mais, uma espécie de um desconforto, isso pode ficar por um período, né? A história natural da doença pode variar, mas ela tende a começar uma irradiação para a região de glúteo e eventualmente pode ter uma ciática completa, né? Descendo até a região mais inferior dos membros inferiores, pegando até a região do pé. E esses sintomas, muitas das vezes, podem ser confundidos com outras doenças. A gente tem N outras coisas que podem ocasionar esse tipo de problema, né? Alguma disfunção na região sacroiliaca, problemas no quadril, eventualmente, se esse paciente tem algum outro histórico de alguma compressão muscular, né? Você pode ter outras causas. Até no trajeto neural na perna, exato, no caso da cervical no braço, né? No quadril ali, a gente pensando no piriforme, é um diagnóstico diferencial muito importante. A gente está falando de hérnias lombares, mas região cervical também, a gente tem a região do nosso plexo, nós temos compressões a nível de cotovelo, a gente tem compressões a nível de punho, né? Então, chama atenção, né, esses sintomas irradiados, né, às vezes um formigamento associado, esse paciente pode ter perda de força, né, então o que a gente tem que estar atento é sempre a isso, né, o nervo, quando ele está comprometido, eu brinco com os pacientes, é como se fosse um fio desencapado, né, você perdeu ali alguma informação, né, você vai ter um curto acontecendo ali, isso pode gerar dor, isso pode gerar perda de força, isso pode gerar perda de sensibilidade. Nem sempre vai acontecer os três, na maioria das vezes você vai encontrar esse paciente com dor, às vezes com uma hipoestesia, algum sintoma sensitivo associado. O quadro, quando há perda de força, a gente tem que estar um pouco mais atento, né? Perdeu força é cirúrgico? Muita gente pergunta isso pra gente. Sim. Não necessariamente, né? Sim. A gente vai ter que acompanhar esse paciente. Às vezes você pega uma perda de força 1 grau, né, mais força grau 4 ali, a gente vai tentar encaminhar para o fisioterapeuta, a gente vai tentar eletroestimular ali para reavivar esse nervo. A gente vai tentar... isso assusta o paciente, assusta, né? Muito, muito. E às vezes já vem de algum colega, que você falou também com relação aos exercícios físicos, né? Tem colega que vai demonizar o exercício, fala, você está com hérnia, você tem que ficar deitado na cama. Mesma coisa, está com perda de forças, corre para o hospital para operar. Acho que isso é um gancho importante, doutor Luiz. E tem que ficar claro.
independente de ser hérnia ou uma dor lombar, repouso, pelo menos há 15 anos, cientificamente falando, ele não é indicado para quem tem dor na coluna. E a gente escuta isso todos os dias. Olha, fui em tal médico, fisioterapeuta, qualquer profissional, e o cara indicou repouso. Mais uma vez aquela coisa, é a má orientação, é a informação que chegou para você de uma forma equivocada e que às vezes aquilo vai refletir no seu tratamento todo. O doutor aquele dia falou que eu não podia mexer. Você vai ficar com receio, você vai ter dificuldade. Isso vai atrapalhar muito o trabalho do colega fisioterapeuta, porque ele precisa que você mexa. O Bruno vai falar um pouco melhor disso. Modular sintomas é mexer, né? Muitas das vezes você tem que expor ali um pouquinho de dor, um desconforto inicial, para que depois aconteça uma melhora por longo prazo, né? Então, trazendo para vocês um pouco aí a questão dos sintomas, né? Se você iniciar com isso, né, não precisa esperar, marque uma consulta. Sempre falo com os pacientes hoje em dia, né, a pessoa acha que tem que passar com o médico primeiro. Não, você pode procurar um profissional da fisioterapia, né, já para te dar uma orientada. Se, né, igual eu e o Bruno, a gente tem uma proximidade, a gente geralmente vai acabar encaminhando para uma avaliação, alguma coisa assim, em casos que às vezes não evolui da forma que a gente gostaria, né? Mas não é uma obrigatoriedade, né? Sim. Acaba acontecendo de passar primeiro com o médico, né? O médico faz uma avaliação, mas essa avaliação ela tem que ser bem feita. As informações que tem que sair daquela consulta tem que ser informações que levem esse paciente para um nível melhor, não que, né, façam com que ele regrida ou que ele não aderir ao tratamento necessário. Com certeza. Né? Eu acho que esse gancho também é muito importante. Então, a gente está ouvindo um ortopedista, especialista em coluna, falar que um paciente que tem dor na coluna, ele poderia até passar num fisioterapeuta primeiro no sentido de uma avaliação, assim como poderia passar no próprio médico. Sim. A questão, doutor Luiz, aqui é o quê? É ser bom, ou seja, ele passar num bom médico ou num bom fisioterapeuta. Esse é o problema, é isso que as pessoas têm que entender. As pessoas acham que é tudo igual, É tudo igual, às vezes o cara vai num pronto atendimento, com todo respeito, aí ele fica lá 5 minutos lá, e o cara pediu um exame, passou um remédio, desculpa, em 5 minutos a gente não colhe nem... a gente nem fala oi para o paciente. Então, olha todo esse contexto que a gente falou que está envolvendo um paciente que tem, por exemplo, uma hérnia de disco e sintomas condizentes. Não tem como você avaliar isso e tratar de maneira assertiva em 5 minutos, 10 minutos. Nós não estamos falando a nível de SUS. A pessoa está falando, eles devem estar falando, não, eu estou falando a nível privado. A nível privado, tá? O paciente que às vezes passou pelo convênio dele ali num pronto atendimento. O atendimento, muitas das vezes, é isso, é 5 minutos. Sim. O profissional que está ali, ele não tem a vivência, né? Às vezes, para poder te orientar de forma correta. E te encaminha. Agora, para onde você vai, quem você vai procurar, isso aí talvez seja o mais importante, é o que a gente vê que no final das contas o paciente que saiu mais satisfeito, às vezes nem tão melhor, tem pacientes que, a gente vai conversar sobre isso aqui, tem pacientes que às vezes não vão melhorar por N motivos, né? Você está falando isso, que vários pacientes seus às vezes não vai melhorar, às vezes não melhora, às vezes o paciente não vai ter um resultado que a gente gostaria, ou não vai chegar no 100%. Mas a satisfação do paciente, o atendimento que ele recebeu, as informações de qualidade, né, que levaram ele lá, fazem toda a diferença. Sim, você aumenta muito a chance dele chegar no objetivo dele com um bom atendimento. Exatamente. E é o que acontece na maioria das pessoas que têm extrusão discal e sintomas condizentes, dor, como o Dr. Luiz já falou, os sintomas aqui. Então, assim, às vezes até acontece, né, do paciente falando de sintomas, ele ter mais dor na perna, o paciente com hérnia discal, do que até na coluna. Às vezes ele fala, depois que ele melhora... passou na lombar, eu tô mais da perna. Isso, é até mais comum. Às vezes tem alguns casos que até nem sentem tanto a lombar, já acontece também. E aí, depois que ele melhora, ele vai evoluindo, é normal a dor sair da perna e às vezes até ficar um pouco mais localizada na lombar. Ele até fala, pô, mas eu tava sem dor lombar, mas minha perna parou de doer. É um ciclo natural. E isso você vai alinhar a expectativa com o paciente. Sim. Por isso que tem, como a gente já falou, a gente deu 500 voltas e voltando para o mesmo lugar. Quem entende do assunto vai inclusive alinhar as expectativas para falar como vai ser esse processo de reabilitação com o paciente, que muitas das vezes é curto, para muitos deles, alguns um pouco mais longo, depende das características desse paciente. Eu acho que esse é o grande X da questão aí. Tem muita gente que, falando em sintomas, ela tem o diagnóstico específico e tal, e ela não tem fraqueza muscular, ela não tem... parestesia, que é o formigamento, ela não tem alteração de sensibilidade, são coisas que assustam e que, já adianto, são passíveis de tratamento também adequado, né, desde que seja adequado. E ela tem muita dor, né, doutor Luiz? Então, às vezes até assim, mas eu não tenho perda de força, eu não tenho... Mas a gente tem que avaliar para ver como está a evolução desse quadro doloroso. E acho que a gente pode até pegar um gancho para falar de tratamento sobre isso, acho né? Que sim. Entendam o seguinte, pessoal, isso tem que ficar claro para a população, para profissionais até que venham a assistir isso aqui.
o paciente, quando ele está numa crise por uma hérnia discal e sintomas ali condizentes, está com dor e tudo mais, ele precisa do quê? Primeiro, a história natural dessa condição, ela tende a ser positiva. O que é história natural, pessoal? Por exemplo, o cara está com câncer em fase terminal, né? Pelo amor de Deus, mas é um exemplo assim. A história natural daquilo, infelizmente, é ruim. O prognóstico é ruim. Diferente, em geral, de uma hérnia de disco. Por quê? Porque uma hérnia de disco, em geral, tem um bom prognóstico, uma história natural de resolução. Claro que tem casos e casos, a gente tem que avaliar direitinho e tal, mas o paciente entender isso é importante. Ele saber o processo. Em tantas semanas. Um especialista na área vai te falar, olha, de 4 a 6 semanas você tende a melhorar, olha, com as suas características, 3 semanas você tende a melhorar. Um exemplo. Porque aí o paciente vai entender que é um processo natural que está sendo acelerado com uma reabilitação adequada. Então, o fisioterapeuta vai fazer o quê, basicamente? Ele vai, além de diminuir o desconforto, né, diminuir a dor e tal, com técnicas, exercícios ativos, óbvio, em situações em que não trazem grande incômodo para o paciente, mas mais do que isso, doutor Luiz, ele vai ensinar o paciente a fazer isso. Perfeito. Eu acho que é isso que talvez alguns profissionais ainda não entendem, é isso que talvez o paciente também não tenha informação, que é o quê? Não adianta o cara vir lá na clínica 2 vezes por semana. Aí ele vai lá, fica 2 horas lá, 3 horas que seja, 3 vezes por semana. E o restante do dia, ele não tem uma gestão do sintoma. Mas, às vezes, ele não tem por má orientação. Agora, ele tem que ser orientado a gerir aquele sintoma. Então, você vai ensinar ele, de acordo com as características que ele tem, a diminuir, a gerir esse sintoma. Em posições específicas, com movimentos específicos, normalmente a gente fala ali numa amplitude que não incomode ele, para que ele acelere essa recuperação dele. A gente acabou de falar que o repouso não é indicado, porque o repouso, ele desacelera muitas das vezes a evolução, essa dessensibilização do paciente. E a gente quer o contrário. Então ele vai aprender a gerir. Eu brinco, eu vou dar um remédio para você, não de tomar, mas um remédio de fazer algo que não tem contraindicações em geral, para que ele module, para que ele viva melhor, para que ele aos poucos saia daquilo e muitas das vezes até de forma acelerada, para ir vivendo a vida dele o mais rápido possível, que é o que a gente quer. Então, entra muito nesse tipo de situação. O paciente que tem hérnia de disco, ele tem que entender que ninguém vai pôr uma agulha, vai pôr alguma coisa lá, vai fazer uma técnica e vai tirar a hérnia e jogar fora. Não, ele vai aprender a gerir aquilo de forma efetiva e vai evoluir fisicamente, gradativamente, para que ele viva a vida dele. É isso, é a orientação e direcionamento. É claro que a gente também faz coisas para diminuir sintoma, técnicas e tudo mais, a própria medicação, às vezes ele tem alguma intervenção médica que vai ajudar nesse processo, que é muito importante. Agora, o paciente tem que entender isso. Sim. Se você, que está recebendo um tratamento para hérnia discal, não tem esse tipo de direcionamento, uma dica, comece a procurar outras coisas, que provavelmente esse gerenciamento, esse direcionamento não é o mais adequado. Isso é muito importante que você falou, Bruno, porque assim, a gente vê também que a pessoa acha que fisioterapia é tudo igual também, né? Você põe tudo num balaio só, estou fazendo fisioterapia. Mas o que está sendo feito nessa fisioterapia, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente também, assim, o que vocês têm de armas, principalmente em coluna vertebral, né? O que você pode, de uma forma simples para o pessoal que está vendo a gente, tudo, o que ele vai encontrar com você, qual que é a forma de trabalho, geralmente, de um especialista em coluna em fisioterapia, para justamente aliviar esses sintomas, é uma fase analgésica inicial, depois você vai mobilizar, você já mobiliza, como que você faz na sua prática para as pessoas entenderem. E pegando esse gancho, deixando claro que isso é o que a ciência nos traz, né? De melhor, porque a gente tem que olhar esses dados. Sim. Eu brinco, né? Por mais que eu atendo pacientes que têm dor na coluna há 15 anos, mas a minha prática, ela não contempla tudo que o paciente precisa sempre. Sim. Então eu tenho que me atualizar, me embasar por dados para naturalmente ofertar o melhor, o que tem mais eficácia para esse paciente. Então, trocando em miúdos, a gente usa técnicas manuais para ajudar a diminuir esse sintoma, recursos eletroanalgésicos que também ajudam alguns pacientes que estão com um grau de muita irritabilidade, mas desde o começo, Dr. Luiz, desde a primeira sessão, claro, salvo raras exceções aí que não tem como, a gente já ensina ele com algo ativo a modular o sintoma. Então, por exemplo, imagina, a tendência desse paciente é sentir mais dor em pé, às vezes sentado, quando tem mais ação da gravidade sobre a coluna. Vamos pensar numa fase irritativa. Então, às vezes a gente ensina ele a diminuir esse sintoma em posições mais baixas, que a gente fala, com menos ação da gravidade. Então, às vezes tem posicionamentos,
Tem movimentos simples que ele faz, por exemplo, de barriga para cima, que ele vai fazer por um tempo específico e, sei lá, um número de repetições específica num período do dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ou quando ele sentir, ele vai usar aquilo como um escudo para diminuir a dor dele. Então, assim, a autogestão vem desde o primeiro dia. Só que essa autogestão varia. Eu posso ter um sintoma por uma hérnia e ter um direcionamento de movimento. O outro paciente pode ter outro direcionamento, o outro paciente pode ter um movimento que alivie mais. Então, assim, eu até brinco, né? Eu uso o termo aspirinas. Aspirina, em geral, não vai servir para muita coisa nesse sentido, mas eu brinco que todo mundo sabe que aspirina é remédio. Sim. Então, eu brinco, vou te dar umas aspirinas, ou seja, algo que você aprendeu e você vai fazer para modular o sintoma. E aí, falando especificamente do que eu faço, eu filmo isso, e peço lá para a recepção enviar para o paciente depois, né, os exercícios, para ele lembrar, porque às vezes você vai falar para o cara, 5, 3, 4 exercícios, ele não vai lembrar. Então você monta um protocolozinho para ele fazer, que vai ajudar ele a passar por isso. E aí, naturalmente, lá na clínica, a gente vai fazendo coisas que ele não consegue fazer, que envolvem mobilizações neurais em algumas situações, recursos analgésicos, coisas nesse sentido, para que ele, como eu falei, module, diminua o sintoma e evolua fisicamente o mais rápido possível. Então, quando a gente fala de fazer algo ativo, pessoal, não é que o paciente vai sair de lá virando cambalhota, sair correndo porque está com dor, não é isso. São situações que são toleráveis que vão acelerar esse processo. Perfeito. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso também da parte analgésica. Tem muito paciente que, não só analgésica, a terapia farmacológica, né? O que a gente pode, como médico a gente consegue ajudar o paciente nisso. Eu sempre coloco para o paciente o seguinte: a hérnia de disco não é uma doença que você vai ter uma medicação, um remédio que vai tratar a causa. Você vai estar tratando a consequência, que é a dor, né? Sim. Então, o que a gente consegue fazer, às vezes o paciente doutor, me passa um remédio aqui para resolver isso. Não tem jeito, né? Por exemplo, o paciente está com uma infecção de urina, você vai tomar um antibiótico, provavelmente a infecção de urina vai ser tratada ali. Sim. Aquela infecção de urina, ele não volta a ter. Um paciente que eventualmente está tratando um câncer, ele vai fazer uma quimioterapia, uma vez que ele atinge a cura, né, e não tem aquele processo farmacológico, levou ele ali. A hérnia não. A hérnia você consegue controlar alguns sintomas, você consegue desinflamar um pouco aquilo ali, mas a tendência, né, é da irritação até uma intervenção correta, seja cirúrgica, seja não farmacológica, com tratamento fisioterápico, que aquilo continue gerando um grau de irritabilidade, né? Então o remédio ele é um adjuvante, ele é importante, ele vai ajudar em alguns momentos. Às vezes no começo da fisioterapia a gente entra, às vezes com uma analgesia um pouco mais forte, o paciente está receoso, não quer, né, fica com medo de sentir dor, alguma coisa assim. Pode-se entrar. Hoje em dia, na minha prática clínica, eu tenho evitado muito opioides, né? A gente vê que existe, às vezes, uma solicitação mesmo do paciente, me passa uma morfina, me passa um remédio mais forte, porque às vezes não é necessário. E às vezes nem tem tanto efeito assim, né? E os efeitos colaterais por incrível são que pareça, né, doutor? Exato. Às vezes tem um remédio que ele é bom para o cara que tem cólica renal, mas ele não quer dizer que seja bom para o cara que tem uma extrusão. Exato. Tá? Eu vejo muita gente tomando corticoide, fazendo cascata de corticoide por muito tempo. São coisas que vão, né, gerar problemas para você. Você tomar corticoide por tempo prolongado, você suprime a sua suprarrenal, você vai ter problemas, tá? Então, a gente tomar muito cuidado, né? O que você está medicando esse paciente. Tem paciente que às vezes vai passar num pronto-socorro, o profissional vai entupir ele de medicação, ele vai sair com aquilo ali e achar que é para tomar aquilo pro resto da vida. Sim. O cara faz uma úlcera por conta de anti-inflamatório, faz uma úlcera gástrica, eu já vi acontecer isso. E não melhora muitas das vezes, né? Às vezes ele controla o sintoma de alguma forma, mas não é isso que era necessário ser feito, né? O que a gente conversou que é ao longo de todo o processo. Então, assim, qual o melhor remédio? Não existe, né? Sim. Você conversar com o seu médico, alinhar as expectativas, né? E através dessa prescrição, no segundo momento você vai ser encaminhado para um tratamento não farmacológico, que eu tenho certeza que nessa fase inicial conservadora, né, que a gente sempre fala deve ser tentado, é o melhor para esse paciente sempre. E eu acho assim, até pegando isso, né, eu sempre falo assim que a população gosta de saber o que funciona, o que é mito, o que não é, o que é uma crença inadequada sobre hérnia de disco, sobre tudo que a gente até já falou aqui. Sim. Então, às vezes, isso já é um mito, né? De que sempre ele vai resolver o problema dele tomando um medicamento. Na verdade, o caminho é justamente, muitas das vezes, outro. Ou até algo voltado para a cirurgia. Toda hérnia de disco, ela é cirúrgica? Não.
mas também tem alguns casos que podem ser, né, naturalmente cirúrgicas, e acho que o Dr. Luiz pode até falar muito bem sobre isso, porque tem muita experiência nisso, quando o assunto é também uma cirurgia por hérnia de disco. Hoje tem cirurgias muito menos invasivas, né? Sem dúvida. Antigamente se fazia uma artrodese, Sim. parafusos e tal, e isso é muito mais agressivo para o paciente. Hoje a gente sabe que tem várias situações de pacientes que inclusive não melhoraram após um procedimento desse. Sim. Então hoje o que é preconizado é diferente. Acho que é legal, doutor Luiz, falar um pouco sobre isso, Sim. sobre a cirurgia endoscópica, sobre o que as pessoas precisam saber disso também, né? Acho que é um... Bruno, a gente, quando vai falar em cirurgia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo que a gente fala, né? As pessoas estão mal orientadas, né? Então, a minoria dos casos vão ser cirúrgicos, né? Por que a gente fala isso? Porque no passado se operava muito mais. A gente tinha uma ideia muito assim, se tem um problema no disco, tem que tirar esse disco, né? Então, principalmente nos Estados Unidos, né, há 20, 30 anos atrás, as artrodeses, né, eram feitas quase que de rotina, né? A pessoa com uma hérnia de disco passava no médico e já saía com um pedido cirúrgico para operar, né? O que a gente viu? Que não é assim, né? Muitas das vezes você tirar um disco, agredir a musculatura paravertebral para passar parafusos, né? A via de acesso que você vai utilizar para isso, você cria um trauma. É um trauma controlado, mas é um trauma. Seu organismo vai reagir a isso. Muitas das vezes, as consequências de uma cirurgia mais invasiva para resolver um problema, que hoje em dia a gente sabe que não é essa a ideia, né? Só trocar um disco, só não vai resolver o problema na maioria das vezes. A gente acaba criando outros problemas, né? Então a cirurgia ela tem que ser muito pensada do ponto de vista de quem está indicando e de quem vai fazer, né? Você fez o tratamento conservador, eu falo hoje em dia para o paciente o seguinte, as 4 indicações de sair do consultório e operar é a caldequina, né? Sim. É um paciente com déficit neurológico progressivo, tá? Como eu falei, uma força grau 4, uma força pontual ali que você vê que não está progredindo, tá? O paciente pode fazer fisioterapia sim, não acho que tenha qualquer contraindicação para isso. Outra indicação muito frequente é falha do tratamento clínico, é o paciente que fez tudo, ele fez a fisioterapia otimizada, ele tomou as medicações, e não resolveu, ou dor intratável, né? Então, caldequina, dor intratável, déficit neurológico, o paciente refratário ao tratamento. Então, assim, essas 4 indicações, a gente não erra nunca se a gente seguir dessa forma, tá? O que é feito numa cirurgia hoje em dia? A gente tenta ser o mínimo invasivo que a gente puder ser, né? Agredir menos a musculatura, evitar, né, osteotomias, recortes ósseos mais agressivos. Por quê? Porque é possível ser feito isso por uma técnica menos invasiva, onde às vezes você vai fazer uma descompressão pontual, você vai tirar um fragmento que está irritando aquela raiz através da cirurgia endoscópica, né? A gente consegue passar uma cânula bem fininha através da musculatura, entrar naquele local, fazer um trabalho ósseo, um debridamento ósseo ali, retirar a hérnia, cauterizar e através disso você resolver pontualmente aquela agressão que está sendo feita na raiz, né? Ela pode ser usada para outros tratamentos hoje em dia, né? Mas na hérnia discal é o que a gente tem feito. Hoje em dia é possível fazer até artrodeses, né? Realizar a colocação de cages, né? Que são dispositivos intersomáticos que ficam entre uma vértebra e outra, né? A gente tira o disco, coloca o cage, às vezes até pela técnica endoscópica. Você passa ele pelo tubo da endoscopia e consegue fixar. A parte posterior, usar ou não usar parafusos, né? Quando que a gente vai indicar isso, né? Isso também é algo um pouco mais técnico, né? Mas geralmente quando a gente vai ter instabilidades, né? A literatura não é muito precisa quando vai falar de instabilidade, mas é quando você tem uma diferença de 4 milímetros, né, de anteriorização de uma vértebra ou de posteriorização da mesma em um raio-x dinâmico ou quando o paciente está deitado, né. Existem outras coisas que a gente pode utilizar aqui, mas basicamente é isso. E a passagem de parafuso hoje em dia a gente tem feito de uma forma menos invasiva também, né? A forma de passagem de parafuso percutâneo, né? Você consegue através do raio-x, sem agredir essa musculatura, introduzir os parafusos ali para dar uma estabilidade posterior ali também, tá? Então tem evoluído bastante. Evoluiu muito, infelizmente, às vezes até procedimentos cirúrgicos são realizados de forma como se realizava antigamente, isso exato. Traz malefício. Por isso que a atualização do profissional é importante. Você falou, da mesma forma que você vai trazer para os seus pacientes coisas mais novas relacionadas a isso, a gente também, né, na parte cirúrgica, a gente tem que estar se atualizando, vou dizer assim, não diariamente, mas você tem que ter uma frequência em congresso, você tem que ter uma frequência
em cursos práticos, né, onde você vai ver outros colegas fazendo uma técnica que às vezes você não faz no seu dia a dia, mas você pode implementar. Então isso para o paciente é muito importante. A indicação correta da cirurgia, a técnica correta da cirurgia e o timing correto. Sim. Porque depois não adianta, como você falou, o cara chegar lá tantos anos depois com uma dor crônica, um problema Sim. mais que não é específico por causa daquilo. E achar que uma cirurgia vai resolver. Isso. Já teve paciente que chegou para mim, Luiz, olha, você 6 é minha última anos esperança, de dor. você é minha última... E às vezes a gente não vai conseguir. Sim. A gente não pode estar desalinhado com as expectativas do Sim. paciente, porque isso é muito frustrante para os dois lados. Né? 6 anos da mesma dor, uma dor que às vezes não é compatível com isso que a gente falou aqui de todos os sintomas, e tem gente que ainda opera esse tipo de situação. Exato. O que vai acontecer? Não vai resolver. Nada. Não vai resolver. Então, resumindo, né, a história é sobre ser mito ou não, de toda vez ter que operar ou não operar, eu acho que entra muito nisso. A boa avaliação, ver as características do paciente. Perfeito. A maioria não vai precisar desse procedimento, mas se tiver algum paciente que precise, fazer no time correto, porque vai ser bem orientado pelo médico, o próprio fisioterapeuta que está acompanhando. É isso, eu acho que esse é o grande X. Se basear, o paciente não é uma hérnia. Isso, exato. O paciente tem um contexto todo que interfere desde o contexto de vida dele, hábitos, entre outras situações, e o momento de vida que ele está também, e naturalmente os sintomas, características neurológicas ou não, que progridem ou não. Pessoal, mais uma vez, ter especialidade, procurar por alguém que é especialista real faz toda a diferença. O paciente vai estar respaldado e vai estar ciente de tudo isso que a gente está conversando aqui, Perfeito. baseado no quadro dele. Eu acho que esse é talvez um dos grandes X, um grande X da questão aí. Né? E eu acho, pessoal, que assim, já de antemão, né, fazendo um convite, a nossa ideia é sempre estar aqui trazendo informações adequadas sobre coluna vertebral, dor aguda, crônica. Então, se você puder seguir o canal, curtir, né, tá com a gente aí nas redes sociais, que a gente sempre está também disseminando, Sim. Instagram, outras redes sociais aí, conteúdo de qualidade para a população, né? Para que a população esteja informada e quem realmente precisar de tratamento, ter uma abordagem adequada também. Porque assim, até pegando um gancho geral de dor na coluna, não necessariamente só de hérnia, né? Dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo, doutor Luiz. Você sabe bem disso. E não é só no Brasil, é mundial. Né? Na maioria dos países, de primeiro, terceiro mundo e tudo mais. Por anos vividos com incapacidade, ou seja, a maior causa de incapacidade por anos que você fica com aquela incapacidade. Só que muitas das vezes a dor lombar, ou até a própria hérnia de disco, ela não é algo que tem um prognóstico tão ruim, que é tipo, o paciente não vai melhorar, ou a maioria não melhora. Pelo contrário, a gente acabou de falar sobre isso aqui. Mas mesmo assim ainda é a principal causa de incapacidade no mundo. Como eu sempre digo, essa conta não está batendo. Como é que uma coisa que é altamente incapacitante, na maioria das vezes tem um bom prognóstico? Você não acha que pode ser justamente pelo que a gente conversou, o paciente mal orientado, Com o paciente certeza. que não tem acesso a esse tratamento, ele uma não tem abordagem acesso a inadequada. É Então, isso. Eu acho que o que você falou isso é fundamental. Nossa ideia é justamente trazer isso para os pacientes, é o paciente ter uma fonte, não vou dizer absolutamente confiável, a gente pode errar, a gente pode trazer alguma coisa, né, na nossa fala aqui que não condiz, alguém vai querer contestar isso, mas talvez ser uma fonte para esse paciente, para essa pessoa que está fazendo um primeiro contato, está buscando informações. Né? Baseado em dados concretos, experiência, e não um chute por, na minha prática sempre funcionou assim, exato, que é o que a gente vê muito aí. Mas eu não tenho dúvida que dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo, porque a abordagem para com os pacientes, e vou além, não só a abordagem ali clínica, Sim. as informações, às vezes seja por órgãos que disseminam, por várias situações, pelos próprios profissionais, fisioterapeutas, médicos e afins, sim, elas não são baseadas nas melhores evidências científicas. E quem tem problema com isso? A população. Sim. E nós, né? Eu não tenho dor lombar, doutor Luiz, eu não tenho hérnia de disco sintomática. Só que eu pago impostos. Sim. E, naturalmente, se gasta dinheiro com dor na coluna, com tratamento, afastamentos de trabalho. Então, isso é um problema de saúde pública. Então, as pessoas entenderem que ter boas informações também ajuda nesse processo, ou ajuda até um colega, alguém um familiar, isso é de extrema importância. Bom, Bruno, acho que foi muito produtivo, né, nossa conversa aqui hoje. Eu agradeço a você que acompanhou todo o nosso bate-papo aqui. Te convido para outras oportunidades, estar com a gente aqui também, né? Você que vai ver isso depois também no YouTube,
mais tarde, né? Fique à vontade para nos procurar, mandar perguntas, vai ser sempre um prazer poder ajudá-los. Foi um prazer, acho que ficou super legal, né? Esse primeiro encontro, esse primeiro bate-papo, bem informal, que é o que a gente quer. Então acho que já vai ajudar bastante gente aí quando o assunto é hérnia de disco, sintomas, o que é o tratamento e tal. E esse é o nosso intuito, né? Ajudar a todos aí e já nos colocar à disposição também. Então aqui vai estar as nossas redes sociais e tal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interagir de alguma maneira, a gente está sempre à disposição. E lembrando que a nossa ideia é sempre estar aqui trazendo outros temas desse mundo da coluna vertebral, e a participação de vocês aí é super importante para a gente. Se vocês puderem disseminar isso também, é uma forma de mais pessoas terem acesso a informações adequadas, especializadas aí quando o assunto é coluna vertebral. Obrigado e até a próxima.